Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu etion ha-Shabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta manhã de Shabbat, meus irmãos, nesse segundo comentário das Parashiot Arei Mod, que quer dizer depois da morte, e também Kedushim, que quer dizer santos, nós vamos examinar agora o texto que está em Levítico, capítulo 19, na porção da Torá, capítulo 19 de Levítico, verso 14. Somente o verso 14, que é muito interessante, que diz assim: Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Eterno. Queridos, observe bem. O que o Eterno está dizendo aí? Não amaldiçoarás o surdo. Por quê? É como o surdo, ele não vai estar sabendo que ele está sendo amaldiçoado, porque ele é surdo. Então o Eterno está dizendo assim: não amaldiçoarás o surdo, ou seja, não falarás nada contra o surdo, não o amaldiçoe, e ele fique sem saber, esteja sendo enganado. Da mesma maneira, o Eterno diz aqui: não porás tropeço diante do cego, porque o cego não está vendo você colocando tropeço, né? Então, o Eterno está dizendo assim: não coloca o tropeço diante do cego. O cego não está vendo, mas eu, o Eterno, está vendo. Não amaldiçoarás o surdo não está ouvindo, mas o Eterno está ouvindo. Então, o Eterno está falando aqui, em síntese, ele está dizendo: não enganarás o teu irmão. Não enganarás, não mentirás para o seu irmão. Não faça nada contra o seu próximo às escondidas, nem perante o próximo, nem às escondidas, porque o Eterno estará vendo. E nós vemos, irmãos, que isso também, além do texto da Torá de Levítico 19, está também em Deuteronômio, capítulo 28, aleluia, no capítulo 27, no verso 18, Deuteronômio, que diz assim: o Eterno fala: maldito aquele que fizer o cego errar de caminho. E todo o povo dirá amém. É o que está aqui em versículo 18. Então, aquele que engana, o cego é aquela pessoa que não sabe. E o outro usa de astúcia para enganar o que não sabe. Então, o Eterno está dizendo: quem faz isso é maldito. Amém? Romanos 14, meus irmãos, verso 13, diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amém? E Yeshua, inclusive, falou, né? Aquele que escandalizar um desses pequeninos, melhor se fora que amarrasse uma mó de atáfona no seu pescoço e lançasse no mar. Por quê, meus irmãos? Porque aqui está dizendo claramente que seja o vosso propósito não pôr escândalo ou tropeço no seu irmão. Amém? Não enganar, não mentir para o seu irmão, né? E assim, mentir fazendo como se ele não soubesse, ele enganando, né? Que nem a serpente fez com Eva. Olha, come desse frutinho aqui do conhecimento do bem e do mal, olha, não tem problema nenhum, não morrereis, né? E aí a Eva confiou na serpente, né? Então, da mesma maneira, muita gente pode querer enganar e dizer assim: ó, isso aqui não tem problema não, pode fazer. E o Eterno está dizendo: não faça isso. Não coloque tropeço diante do cego, nem amaldiçoe o surdo, ou seja, não engane o seu próximo, porque o Eterno está ouvindo e vendo todas essas coisas. Aqui no livro de Apocalipse também tem um exemplo, Apocalipse capítulo 2, verso 14, quando o próprio Yeshua HaMashiach, ele diz assim: mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. O que Balaão fez? Bem, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel. Balaão consultou o Eterno falou: não amaldiçoará Israel, não pode amaldiçoar aquele que eu abençoei, o povo que eu abençoei.
Então Balaão falou o seguinte para Balaque: eu não posso amaldiçoar Israel, mas faz o seguinte, Balaque, fala com as filhas do teu povo para seduzirem os israelitas. Quando eles adulterarem, o Eterno vai ficar com ira deles e irá se vingar deles. Então, o que Balaão fez? Ele lançou um tropeço diante dos filhos de Israel para que eles comessem dos sacrifícios da idolatria, ou seja, daqueles deuses moabitas, e prostituíssem com as filhas dos moabitas. Então, você veja bem, irmãos, que Balaão, ele diz assim: olha, eu não amaldiçoei, né, mas joguei um tropecinho. É a mesma coisa quando alguém engana, né? Alguém diz assim, meus irmãos, olha, você não precisa santificar a sua vida, não, porque Jesus já santificou por nós. Pode andar a sua vida normal. É um enganador quem fala isso, porque Yeshua, ele fala de outra maneira, meus irmãos. Yeshua diz: examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. E ele diz ainda em Mateus 14:15: se me amais, guardais os meus mandamentos. Aleluia! E aí ele diz também em João 14:15, né? Agora, em João 14:21, Yeshua ainda diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia! Então, Yeshua diz: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Aleluia! Yeshua diz também, meus irmãos, aleluia, na parábola do rico e do Lázaro, ele usa Abraão para dizer o quê? Para que venham aqui para o seio de Abraão, para o céu, tem que examinar a Torá e os profetas. Aleluia, ou seja, tem que obedecer a palavra de Deus. Então, meu irmão, agora quando alguém diz assim: não precisa cumprir isso aqui não da Torá, não precisa cumprir isso aqui, Deus está dizendo: não faça isso, porque está lançando tropeço diante de um cego. A pessoa que vem para o Evangelho, a pessoa que vem para Yeshua, a gente tem que pregar a verdade. Porque quem não pregar a verdade está lançando tropeço. E muitas vezes, irmão, se você está pregando, você, meu irmão, minha irmã, contra a palavra de Deus, você também está lançando um tropeço e o juízo vai ser grande contra você naquele dia. Você pode até, né, dar uma de que não está, porque exatamente é essa palavra aqui, né? Maldito aquele que lança tropeço diante do cego. Ele faz como se não estivesse lançando tropeço nenhum. Estou até te ajudando, mas está ajudando nada, está lançando um tropeço, né? Olha, a Bíblia está dizendo isso, mas eu estou dizendo para você fazer aquilo. Então, o Eterno está dizendo: e quem faz isso é maldito, né, meus irmãos? Se tiver algum irmão, né, ensinando um caminho diferente daquilo que está na Torá, daquilo que está nas palavras de Yeshua, também é maldito, meus irmãos. É maldito, amém? Porque está ensinando um caminho, colocando tropeço na vida do cego, meus irmãos. Porque o cego é aquele cego que não conhece a palavra, não é cego de vista. É o cego por não conhecer a palavra. Ele ainda não conhece, então está cego nessas coisas. Então, se a pessoa orienta aquela pessoa de uma maneira errada, o Eterno está dizendo: maldito, né? Ele diz lá em Levítico, é mandamento: não amaldiçoarás o surdo, nem colocarás tropeço diante do cego. Ou seja, não enganarás aquele que não sabe. Aleluia! Aqui, como diz também, irmão, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Porque aquele que engana o próximo está sendo enganado pelo diabo, né, meus irmãos? Ele pensa: estou enganando ele, estou botando ele num caminho errado. E o diabo está enganando ele, né? Quem está enganando está sendo enganado por Satanás. E vão os dois para o precipício, né, meus irmãos? Aqui, Colossenses, capítulo 2, aleluia. Aqui o apóstolo Paulo fala para os Colossenses, capítulo 2, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Persuasivas. Verso 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém? Então, nós temos que observar a palavra do Eterno, temos que obedecer a palavra e temos que orientar os outros de acordo com a palavra do Eterno. Porque se você, meu irmão, minha irmã, estiver orientando de outra maneira,
O Eterno está dizendo para você, não lança tropeço diante do cego, não. Porque você está fazendo ele errar. Olha lá na minha palavra o que é para fazer. Se você estiver ensinando de outra forma, né, você é maldito. E maldito, irmão, não entra no reino dos céus. Né, meu irmão? Não entra, não. Então você tem que ensinar aquilo que está na palavra. Aleluia. Você tem que orientar aquilo que está na palavra. Você não pode questionar o Eterno. Senão você é contra o Eterno, né? Aí você vai brigar com o Eterno no dia que você partir daqui? Você vai querer medir força com o Eterno? Então, aqui é para nós orientarmos aquilo que o Eterno mandou. Aleluia. A palavra do Eterno. Amém? Glória a Deus. 1 João também, né, meus irmãos? Capítulo de número 2. Amém? Aqui diz o apóstolo, qualquer que nega o filho também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho tem o pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. O que é desde o princípio? A Torá. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Amém? Porque muitos querem enganar. E muitos querem enganar também para ganhar lucro, meus irmãos. Lucro ilícito. Porque com a palavra de Deus não é para se ter lucro. O lucro é o reino dos céus. Amém? O lucro é o reino dos céus. Mas muitos querem cobrar dinheiro, né? Enganar. Olha, vamos fazer um propósito aqui e pega o dinheiro do povo para si próprio. Né, meus irmãos? Então é isso daí também. Né? Isso daí também é enganar, é lançar tropeço diante do cego. Né? Vai lá. Olha, o dízimo da Bíblia, né, é para você dar aqui. Então ali você está vendo na palavra de Deus que o dízimo é em grãos. Amém? Vê que a palavra de Malaquias, né, roubará o homem a Deus, ele está falando para os sacerdotes. Né? É só ver lá Malaquias 1,6, que ele está dirigindo a carta. Na verdade, quem escreveu Malaquias foi Esdras. Ele está dirigindo a carta para quem? Para os sacerdotes. Malaquias 2,1, ele está falando com os sacerdotes. Malaquias 3,13, ele está falando com os filhos de Levi, que são os sacerdotes. Então, quando ele fala roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, ele está falando para os sacerdotes, que em vez de levar os grãos para a casa do tesouro, que era um anexo ao templo de Jerusalém, levavam para a sua própria casa. É aí que está, meus irmãos. Amém? Isso é a verdade. Agora, falam de outra forma. Então, estão lançando tropeço diante do cego. Né, meus irmãos? E as pessoas estão cegas, estão indo diante desse tropeço, e aí vão pagar naquele dia, meus irmãos, diante do Eterno, diante do Eterno. Amém? Porque o Eterno diz claramente aqui na sua palavra, meus irmãos, não coloque tropeço diante do cego. Né? E aqui é interessante que na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 14, aqui diz assim o apóstolo Paulo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. O engano fraudulento, ou seja, o engano buscando vantagens materiais para o enganador. Né, irmãos? Aquele que está enganando está querendo ter vantagem material. Né? Olha, você aqui faz isso aqui, dá esse dinheiro aqui. Jesus quer que você dê esse dinheiro. Ainda usa o nome, né? Mas Yeshua HaMashiach, ele está dizendo, né, meus irmãos, ele está dizendo, ai daquele escandalizar um desses pequeninos, né, meus irmãos? E lá em Deuteronômio diz, maldito é aquele que lança tropeço diante do cego. E você, meu irmão, minha irmã, que chega para o teu próximo e ensina uma palavra contrária àquela que está na Bíblia, você também é amaldiçoado. Amém? Porque você tem ouvido a palavra da Bíblia, a palavra que está escrita nas Escrituras Sagradas. E você chega para o outro e fala outra coisa, você está também com seu nome riscado do livro da vida. Porque você está usando de engano, meus irmãos. Quem é que não usa de engano? É aquele que fala de acordo com a palavra. Louvado seja Deus. Falar de acordo com as palavras de Yeshua. Amém? Yeshua HaMashiach, ele nos deu toda a palavra. Você tem que se santificar nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu sentir, no seu falar, no seu vestir. Tudo isso é fundamental, meus irmãos. Orar,
né? Praticar o seu tzedaká, não o dízimo, mas o tzedaká, que ajuda o necessitado. Louvado seja o nome de Adonai. Então, essa é a palavra da verdade. Qualquer coisa diferente disso, meus irmãos, é engano. E quem estiver propagando engano vai dar conta ao Eterno naquele dia. Então, meus amados, muito cuidado. Não lance tropeço diante do cego. Muitos, a maioria hoje, que se diz cristão, está cego. Então, se você ainda lançar um engano na frente do cego, você vai pagar por isso. Amém? Você tem que ensinar o caminho da verdade para o cego, para que o cego venha despertar e encontrar o caminho da justiça. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa tarde de Shabat, nessa manhã e tarde de Shabat. Shalom, Shabat, Shalom. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.